Bom dia, sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, estou todos os dias de segunda a sexta-feira a partir das 8h30 da manhã. Hoje uma agenda cheia, bastante novidade. A gente vai trazer muita informação de mercado financeiro para você. Vamos falar aí da sexta-feira, o discurso do Haddad na Febraban. A gente vai trazer a agenda da semana. Vamos falar da China, que despencou as bolsas do mundo inteiro, a agenda da semana de indicadores, vamos traçar as aberturas dos mini contratos ou dos contratos futuros de dólar e índice, temos convidados como sempre, enfim, programa mais uma vez recheado de notícias e informações para você começar bem o seu dia e as suas operações, dia de jogo do Brasil, né? E eu começo convidando ele, o meu parceiro de toda manhã, Guga Almeida. Bom dia, Guga. Tá sem o som, Guga? Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos dar início a mais uma semana. Cadê a sua camiseta da seleção Canarinho, Guga? Cadê a sua camisa do Brasil? Pois é, Marco. Vai dar um contraste aqui, né? Deixa eu... Sexta-feira eu venho. Ah, garoto, não, deixa pra ver na final. Vamos combinar. Se vier na final, o Pinto veio do cabelo de verde e amarelo. Guga, vamos começar a trazer informação pro pessoal que assiste a gente todo dia. Vamos começar a falar aí. Ó, tem tanta coisa para falar que eu tô até perdido no roteiro, mas vamos lá, sequência, né? Vamos começar de trás para frente. Eu queria falar da sexta-feira passada aí, o Haddad, ele discursou na Febraban, um evento com banqueiros, né? Só gente importante ali, né? E, cara, o discurso dele desagradou bastante o mercado, né? Segundo aí as informações de mercado financeiro, não teve muito sentido, ele não deu segurança nenhuma em seu discurso, e aí a narrativa derrubou bastante o índice, que caiu uma queda de mais de 3%, a alta que tinha feito no dia anterior, e à noite, Guga, na sexta-feira à noite, o Pércio Arida, que é um nome forte, um nome que o mercado, né, enxerga com bons olhos aí para assumir a pasta da economia, disse que não vai, não. E aí, cara, como é que a gente começa a semana? Será um impacto fora a China? A gente vai ter esse balanço também ainda da indefinição de ministérios do novo presidente? Pois é, Marco. É importante. Assim, a gente tem até que medir um pouco aqui as palavras, né? Mas na quinta-feira, quando a gente teve aquela alta do mercado, o que fez com que tu percebesse que o mercado tinha subido, né? E a gente tinha falado exatamente que o tom que o mercado estava... O nome do Pércio Arida tinha surgido, né? E aqueles modelos de narrativa que não... Assim, que não vem um fato concreto, mas sim vem uma especulação, né? E aí tu vê o mercado, né, rasgar para cima como rasgou, né, na quinta-feira. Na minha opinião, era muito mais uma questão de eliminar as suas posições de proteção do que de fato tomar risco no mercado. Então o mercado estava desfazendo algum tipo de proteção, imaginando que as coisas poderiam melhorar, e aí depois, né, mas não o mercado indo às compras de fato, né, que é o que eu acho que está acontecendo hoje, né, muito mais montar posição de proteção, desmontar posição de proteção, do que de fato, né, um movimento direcional no mercado, né, por parte de um entendimento claro do que está por vir, né. E sexta-feira, a gente tinha uma expectativa aqui que o Haddad poderia vir com uma narrativa mais política, né, como o Pércio Arida seria a pessoa mais técnica, e isso traria um pouco mais de estabilidade no mercado. O que a gente viu? Né, Haddad falando com os banqueiros, né, falando muito mais no tom político, sem mostrar de fato o que está esperando por ser feito, né, por onde eles vão caminhar, quem vai trabalhar, quem não vai trabalhar, né, qual vai ser o direcionamento. Isso a gente não consegue enxergar ainda. Então, num cenário de incerteza, num cenário onde a gente vê, né, querendo ou não, muita dúvida no ar, né, muita dúvida no ar, né, que a gente percebe aqui é uma equipe de transição, né, querendo fazer muitas coisas diferentes do que estavam sendo feitas agora, né, tendo ali, de certa forma, não que vá ser pior ou melhor, né, aí é a interpretação de cada um, né, não quero trazer esse ponto aqui de dúvida. De novo, né, eu fico muito medindo aqui as palavras para que não gere aqui nenhum... Para não ser cancelado na net, Guga. Para não ser cancelado na net.
né? Também a gente não ser cancelado na net. É para tomar partido. Mas uma questão seguinte. Assim, o que de fato acontece, ao meu ver, cara, o nível de incerteza aumentou absurdamente. Então, se aumentou absurdamente o nível de incerteza, por que as pessoas vão tomar risco? Tá? Por que o mercado vai tomar risco? Certo? Então, assim, quando tu conversa com uma pessoa, as pessoas hoje elas estão com um viés muito forte, né? Então, os que estão posicionados querem enxergar uma positividade, né? Quem está fora tá mais líquido, né? Diz que está, né, com uma percepção negativa e quer esperar que as coisas aconteçam para de fato ver, né? Para onde pode se direcionar. Hoje estava lendo um pouco, né? Tudo especulação, né? Mas se fala aí que o governo do Lula, né, nos 100 primeiros dias, né, não sei se isso ainda já foi confirmado ou não, mas que nos 100 primeiros dias iria fazer ali uma medida de restrição, né, a toda a internet. Então começa a criar muitas coisas que a gente fica pensando assim, puxa, cara, qual vai ser o resultado de todas essas mudanças? Qual vai ser o resultado de todas essas interferências, né, do novo governo? Será que isso vai trazer mais... Guga, com taxa de juros a 13,5%, para que o cara vai tomar 13,75%, poder ir a 15%? Para que tomar risco, né? Exatamente. Então, por que eu vou tomar risco? Por que eu vou acreditar em alguma coisa boa? Por que eu vou acreditar que a Black Friday vai ser melhor? Por que eu vou acreditar, né, aí tu vê petróleo voltando para casa dos $80? Por que eu vou acreditar, né, como é que eu vou acreditar que a Petrobras possa performar? Como é que eu vou acreditar que vai se ter mais gerações de emprego? Né? A gente está num momento que a gente precisa ter, né, definições claras para começar a se ter, né, uma percepção do para onde as coisas tendem a ir, e aí sim a gente poder tomar risco. Mas então, a gente recebeu aqui agora... Pode falar, conclua, desculpa. Não, a gente recebeu agora há pouco, né, os dados do relatório Focus, né, a expectativa de que a gente termine ano que vem a 11,75 a Selic, né? Até comentei ali com o pessoal, as outras coisas ok, até consigo enxergar, mas eu não consigo enxergar hoje, com a fotografia que nós temos agora, né, sem as definições, né, de que as coisas elas vão caminhar para que a gente possa ter uma redução de taxa de juros ano que vem. Né? Pelo contrário. Então, assim, a gente precisa dessas definições, a gente precisa saber quem vai ser o ministro da Economia, a gente precisa ter mais clareza do que a gente pode esperar ali na frente. Sem isso, acho muito difícil o mercado conseguir ir às compras, se manter nas compras, e eu acho que as pessoas elas estão com bastante receio e querendo muito mais se proteger. Né? Obviamente, quando tu tem uma distorção muito exagerada para baixo, tu vai ter repiques do mercado, vai ter movimentos fortes. A gente entre 2011 até 2016, apesar de a gente ter tido uma bolsa corrigindo, várias vezes a gente teve ali movimentos de 20%, 30% da bolsa de forma positiva. Então, existem janelas, né? A gente sempre está com a expectativa de que em algum momento vai cair a ficha e as coisas vão melhorar. Então, vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, porque os capítulos do presente trouxeram muita incerteza. Porém, né, para quem opera o mercado de volatilidade, para quem gosta de volatilidade, o momento é excepcional. E o convidado de hoje vai falar justamente disso, que é um cara bom de mercado financeiro, ganhador, né, opera o mercado aí já há muitos anos e vai trazer sua experiência, percepção, porque assim, para o investidor é um pouco difícil, mas para quem opera essas operações diárias de intraday, o momento realmente está bastante positivo, viu? Um momento muito bom aí de volatilidade, para quem sabe operar. Vamos trazer as informações do dia já. O Guga já começou falando do Boletim Focus e a gente vai trazer em primeira mão para você aqui quais são as projeções de Boletim Focus. Então, em relação ao IPCA, teve uma alteração. De 5,88 foi para 5,91, ou seja, um aumento um pouquinho na percepção da inflação para 2022. Para 2023, também de 5,0,1 para 5,0,2, um aumento aí na inflação do IPCA. 2024 permanece. Então, nesse primeiro momento, o Boletim Focus do Banco Central imagina que teremos um leve aumento da inflação, já que a gente vinha numa deflação. Sobre o PIB, o crescimento do Brasil cresceu aí, mas o crescimento cresceu, né? Sem pleonasmo, de 2,80% para 2,81% aí nesse ano de 2022. Porém, o ano que vem, 0,70% permanece o PIB subindo ainda, mas neutro aí para o ano que vem. Agora o câmbio, Boletim Focus dando uma alta na percepção de câmbio para o final desse ano. O Banco Central dava 5,25 para final de dezembro, está dando 5,27.
uma ligeira alta aí. Para 2023, para o final do câmbio, aí também de 5,24 para 5,25, uma alta um pouco mais acentuada nesse ano. A taxa Selic se mantendo aí no final de 2022 a 13,75. Agora, o que deixa a ressalva aí é que no final o Banco Central está dando 2023, mantendo a taxa de juros a 11,5, né? Então ele está dando aí, é difícil você acreditar numa taxa de juros no final do jeito que está no final de 2023 a 11,5%. A agenda do dia, aproveitando engatar e vamos falar da China com o Guga. A agenda da semana, da semana a gente vai ter PIB do terceiro trimestre no Brasil, a gente vai ter aqui no Brasil produção industrial, taxa de desemprego, contas externas e dívida bruta. Tudo isso aqui, número brasileiro que vai sair na semana. Amanhã a gente tem o PMI na China, né? PMI que marca a indústria, e eu já vou, na sequência, puxar o carrinho e falar da China. Índices de confiança e também índice de inflação ao consumidor na zona do euro, esses dois. E nos Estados Unidos, o livro bege e o payroll na sexta-feira, né? Livro bege que tem 8 leituras ao longo do ano, sempre uma leitura antecedendo aí a própria decisão da taxa de juros. Então, importantíssimo o livro bege. Falando da China, as bolsas do mundo estão rolando, a Ásia fechou com uma queda mais acentuada e a China com uma queda de 1,57, Guga. Na China, o pessoal está protestando contra as restrições sobre Covid. O que está pegando aí? China arrastou o mundo por enquanto nessa manhã de segunda. Pois é, né? Arrastou o mundo para esse ambiente de correção. Acho que o mundo, querendo ou não, a gente precisa, né, de China para crescer, principalmente o Brasil. Acho que a gente vai respingar bastante nós, né, essa questão aí da China. Vem arrastando o Brasil, vem arrastando o mundo, vem arrastando o petróleo. Petróleo agora, o Brent, para ter uma ideia, Marcos, o Brent está caindo nesse momento 3,46. Aqui na região já novamente de $80. A gente tinha voltado para a região dos $100 o barril, vem novamente para a região dos $80 o barril. Olha só a diferença, né? 20% a gente está falando aqui. O WTI está com 3,40% de queda também, despencando o petróleo, mais de 3%, Guga. Mais de 3%. Mas como o Brent é a referência para a Petrobras, provavelmente nós vamos ver aí mais uma vez, né, se potencializando, né, esse cenário de correção do preço, né, das ações da Petrobras. Isso vai impactar o nosso índice. Não tem o que fazer, né, vai impactar o nosso índice. Né, e, querendo ou não, né, ainda por China, né, porque uma coisa é olhar para essa questão de restrições em função do Covid-0, né? A outra coisa é a retomada de crescimento, que também eles querem fazer os estímulos, porque a gente olha o minério de ferro já está num outro rally, né, que também está impactando na Vale. Até tinha conversado, acho que um mês atrás aqui com a Paula e com o Marcos Travaglia, tinha comentado, puxa, para mim, a gente tem que inverter as posições. Quem estava em Petrobras, pô, vai para a Vale, né? Troca para a Vale. E de lá para cá a gente já teve aí uma abertura da diferença das duas de mais de 10%. Né? Então, assim, são janelas, são momentos, né, Marcos? O mercado está cada vez mais um mercado de momento do que um mercado de carregar para entender que lá na frente, bem lá na frente, o mundo, né, vai estar maior, vai ter crescido, as coisas vão ter se potencializado. Porque eu acho que aquela janela que a gente olhava, né, poxa, olhar janelas de 5 anos, né, as coisas elas estão mudando. O mundo está muito mais dinâmico, os negócios eles estão muito mais dinâmicos. Eu acho que os incômodos que a gente tem da população, ao redor do mundo se vêm ao fato de ter muito mais hoje transparência e acesso à informação. Então as pessoas com acesso à informação, elas estão mais conscientes e elas acabam tendo mais consciência, ficam incomodadas com muito mais rápido, né, muito mais fácil do que antigamente. Então, antigamente, quando a gente não tinha informação, a gente aceitava muito mais os ambientes, as situações. Com a informação, as pessoas começam, né, a reagir, a falar, opa, aqui as coisas poderiam ser melhor, ali as coisas estão muito ruins, né, precisa ter uma correção. E aí a gente vê, né, todo esse burburinho, todas essas movimentações, essas manifestações ao redor do mundo que tendem a se intensificar cada vez mais. Né? Eu não consigo enxergar um mundo mega tranquilo, mega estabilizado, né, onde todo mundo aceita muito bem o que está sendo entregue. Né? E isso vai fazer com que tudo mude. E ainda mais com essa
com esses novos índices de contágio de Covid na China. Estamos falando mais de 40 mil aí, né? E protesto, Xi Jinping lá sofrendo um protesto contra em várias cidades, principais cidades da China também, por conta da política de Covid, juros nos Estados Unidos, é que a gente fala, né? O investidor, o investidor leigo, ele está tendo realmente muita incerteza e a gente aconselha, não aconselha nada na verdade, né? Não está dando call. Mas, Guga, para falar de investimento e risco, tem, como você mesmo usa a expressão de vamos às compras, existe bastante oportunidade. Mas a gente tem que saber o setor a ser destinado. Por exemplo, Guga, pegando o gancho aí, o setor de consumo, né? Vamos falar das grandes varejistas. Cara, a gente vai enfrentar o pior Black Friday dos últimos 12 anos, cara. Uma queda de 34% no período. É muita coisa, enfim. As ações desse setor tendem a sofrer. O que você chegou a ver alguma coisa nesse segmento? E sofrer bastante, né? Porque, querendo ou não, né, a gente tem que entender como é que a bolsa ela se movimenta por expectativas. E antes das eleições, antes ali do segundo turno, né, quando conversava com as pessoas, né, o pessoal falava, né, poxa, se der Bolsonaro, a gente vai ver aí um bom rally em cima das estatais. Se der Lula, a gente vai ver um bom rally em cima do setor de varejo, educação e construção. Essa é a narrativa. Então, logo, o que acontece? Né? Quem construiu as narrativas é quem está tomando risco. Então, quando deu o governo PT, o mercado ele falou, opa, é para cá que a gente vai tracionar, é para cá que a gente vai negociar, é para cá que a gente vai se posicionar. É normal isso. Então, o pessoal começa a tomar mais risco naquele ambiente, imaginando que lá na frente, né, porque tem que estar posicionado, se for olhar os fundos de investimento em ações, né, os FIAs, eles precisam estar sempre posicionados em 67%, né, em ações. Então, imagina o ecossistema como um todo, não é um fundo específico, né, de um gestor específico, imagina o ecossistema todo. Né. Então, esse ecossistema precisa tomar posição, precisa tomar partido em algum lugar. Com o resultado, né, do PT, obviamente o pessoal foi para esse mercado, foi tomar posição ali. Logo, né, existe gente posicionada, existe um mercado que está posicionado ali. Logo, com resultados negativos, existe gente que tem que estar disposto a zerar suas posições, a reduzir suas posições. Então, isso vai fazer com que se tenha um fluxo de venda e faça com que o mercado, né, ele venha para um patamar mais abaixo. Então tudo é uma sequência, né? A gente tem que conseguir enxergar de alguma maneira esses cenários e essas sequências lógicas e ir monitorando e medindo para conseguir enxergar dentro desse contexto todo onde começa a se ter um pouco de exagero. Né? Então, por quê? Porque onde começar a ter um pouco de exagero vai ser onde vai ter a janela de oportunidade. Né? Não estou dizendo que a janela de oportunidade seja algo para tu carregar um ativo por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou vai carregar esse ativo até a tua aposentadoria, ou vai virar herança para os teus filhos, né? Porque tem muita gente que perde um pouco a percepção do mercado de ações, porque acha que tudo tem que ser ações que vão dar certo vão estar funcionando ainda e vão estar crescendo daqui 10, 15 anos. E eu não consigo mais enxergar com tanta clareza esse tipo de cenário. Né? Eu acho que o mundo ele é muito dinâmico, né? E a gente precisa aprender que a nossa carteira de investimento também vai navegar nesse dinamismo. Então, hoje a gente tem se a gente for olhar aqui como brasileiros, né, a gente tem aqui uma carteira de investimento entre renda fixa e renda variável, onde a renda fixa, que tu não precisa estar tomando risco, ela está muito atrativa. Ela compensa o investidor ficar posicionado lá, não precisar tomar risco. Porém, tu tem que ficar olhando o mercado de ações para quando a gente tiver uns exageros para baixo, né, os exageros de correção, a gente possa pegar ali pequenos repiques e faça com que a gente possa potencializar o retorno da nossa carteira como um todo. Porque no final, é uma massa crítica de capital que a gente tem e que a gente está carregando ao longo do tempo e a gente quer performar, né, vamos lá, 30% ao ano, 40% ao ano, 20% ao ano, aí vai de cada um. Guga, a gente tem 2 minutos, 3 minutos aí para a gente traçar a abertura para quem está assistindo os mercados futuros de dólar e índice. Eu queria começar com o índice que fechou próximo aos 109.400, 109.500 ali. Vamos pensar o que o índice vai comportar hoje. Temos que ser rápido e ligeiro, porque a gente tem um convidado na sequência aí, o Paulo Campos, que está aguardando a gente também para participar do programa. Vamos para o índice primeiro? Bora.
Bom, o que eu consigo enxergar aqui no índice, né? Não sei se o pessoal consegue compartilhar a tela, mas estou olhando aqui, Marco, né, o 108 mil pontos, tá? Se a gente abrisse aqui na região de 108 mil pontos, a gente pode, né, teria aqui um movimento até 108.750 por aqui. Tá? Eu acho que esse aqui é um primeiro cenário que a gente poderia ter, tá? Exatamente abrindo aqui a 108.050 pontos até 108.700 pontos. Certo? Ali seria a primeira paradinha ali? Seria um suportezinho ali, Guga? Eu acredito que aqui dá para fazer algum tipo de trade. Tá? Agora, o melhor dos mundos, mais fácil, mais dado no dia, seria trabalhar lá na região dos 106.930, podendo voltar até os 108. Eu teria aqui mais ou menos 1.000 pontos, mais 1.000 pontos de movimentação de alta, 1.000 pontos de movimentação positiva. Né? Nós já viemos aqui, estamos aqui num processo de correção, estamos aqui num processo de ajuste. Deixa eu botar aqui o Ibovespa aqui para que a gente possa... Lembrando que o Lula está em Brasília hoje, viu? Hoje o Lula vai para Brasília, tá? O Lula está em Brasília hoje? Vai para Brasília hoje lá para resolver os Paranauê lá. Vai chegar lá e colocar ordem na PEC. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu olhando mais afastado, eu vou cantando você vai falando. Tá. Eu estou enxergando que o nosso índice ao todo, né, o Ibovespa, ele vai buscar um ponto de equilíbrio. Imagino que essa semana a gente deva trabalhar para ir buscar, né, dependendo do que for falado, for feito, né, se as coisas acelerarem, a gente tem aí um movimento para ir buscar a região dos 99.500 pontos. Então, 100 mil pontos. Né, eu acho que a gente vai ter aí de novo uma festa dos 100 mil pontos. Ô, louco. Mas olha lá, Tá abrindo aqui com uma queda de 0,12 por enquanto no leilão de abertura. O índice cotado índice futuro, 109.100 pontos. E o dólar exatamente no 5.400, agora 5.387. Dólar em queda nessa abertura, com o índice em queda. Quem tá mentindo? Vamos pro dólar, ou Guga? Você quer falar mais alguma coisa do índice? Não, podemos olhar um cenário positivo para o mercado do índice, né? Seria, assim... Poxa, seria o índice abrir acima dos 108.700, sabe? Acho que o índice trabalhando acima de 108.700, ele tem ali um cenário mais de positividade que eu gostaria de ver daí mais perto das 9h30, né? Quando a gente estiver terminando aqui o nosso pre-market. Tá? Porque fica com a gente que a gente vai avaliar no finalzinho aí, dar um direcionamento no mercado. Desculpa, Guga, continua. Porque lá fora tá bem pesado, né, Marco? Tá caindo, o Nasdaq tá caindo 0,85. O que me preocupa... O que preocupa é o petróleo, viu, Guga? Acho que o petróleo vai arrastar um monte de ação aqui, viu, meu? Acho que vai dar uma sambada aí, a abertura às 10 horas, a gente pode ter um quadro mais negativo. Se bem que o índice está abrindo agora com uma alta de 0,16. É que a queda de sexta-feira foi realmente uma pancada bem fora do contexto, né? Então... E aí o mercado agora está destoando com o mercado lá fora, que aqui, por exemplo, o dólar está caindo 0,5%. Está com uma queda de 0,50%, exatamente 0,5%, e o índice trabalhando com uma alta de 0,19%. Eu acho que sexta-feira atrapalhou bastante essa abertura aqui, Guga. Está abrindo acima dos 109 mil, próximo a 109.500 ali, muito próximo ao fechamento o índice. E o dólar nos 5.400 também, uma queda de 0,26%. Descolou lá de fora hoje, hein, meu? Sexta-feira deixou difícil essa abertura, Guga. Bom, uma abertura positiva para o nosso índice, eu vejo lá em 109.850, 110, 180. Eu vejo assim números mais interessantes a se olhar. 110, 180, 109.850, ali poderia fazer algum tipo de negociação aqui. Né? Mas as lotes ainda não terminaram de entrar, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para esse leilão de abertura, ainda para rolar. Né? Os lotes grandes eu acho que estão começando a entrar aqui agora. Vamos ver o que vai acontecer, né, na abertura. Não está ainda 100% definida. Sim. O dólar, Marco, né, o que eu tô vendo aqui pro dólar? Né? O dólar acaba que a gente tem que olhar um pouco mais, eu vou ter que olhar um pouco mais afastado aqui do dólar, né, sendo um pouco mais comedido. Acho que a gente tem espaço aqui para abrir a 5,45, né, para fazer uma operação até os 5,430, ou quem sabe, né, 5,488 para 5,450, né, algo nesse tipo, tá? Eu acho que tem aqui algum tipo de movimentação. Claro, falando aqui, gente, estou conversando aqui sobre um cenário para a próxima meia hora, né? A gente olhar aqui o cenário aqui para negociar essa próxima meia hora. Conforme o mercado for se desenvolvendo,
a gente vai, né, aperfeiçoando aqui a nossa percepção aqui sobre o que podemos esperar de movimentação no dia de hoje dentro do índice, dentro do dólar, né? E aí chegando em algum extremo, a gente consegue tomar alguma posição. Bom, por enquanto o dólar aqui com uma queda, 0 a 0, bem para fechamento, o índice que está caindo 0,44%. O índice em queda, o dólar praticamente 0 a 0. Ô Guga, vamos enquanto está no leilão aqui, pro break e já voltar com o nosso convidado na sequência. A gente já canta a abertura do mercado e a sequência do programa. Vamos lá? Bora lá. Então, fica com a gente, 2 minutinhos de break e a gente volta com muito mais mercado financeiro para você. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta com o pré-market aqui no canal da BMC. Bom, começamos o mercado aqui, uma queda de 0,70 no índice futuro nesse momento, cotado a 108.400 pontos. E o dólar subindo também, 0,18. Não era muito, era meio que previsível essa queda, já que lá fora as bolsas sentindo o balanço aí, o impacto dos protestos na China. Acho que esse está sendo o driver principal que derrubou as bolsas, ou que está derrubando as bolsas do mundo, né? E depois, segundo plano, vem aí Brasília, né? Lula em Brasília, justamente articulando a PEC, e ainda a gente está sem ministro da Economia e o nome Haddad voltou com um pouco mais de força. Então vamos acompanhar dia de Jogo do Brasil e dia de convidado. Eu vou chamar logo de cara o nosso convidado hoje, ele tem uma grande experiência no mercado, opera diariamente, já tem aí uma bagagem muito grande e vou deixar para se apresentar e compartilhar conhecimento com a gente. Paulo Campos, bom dia, Paulo. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia a todos aí. Bom dia, bom dia. A gente está com o Guga aqui, que o Guga é o menino dos Paranauê aqui, Paulinho, é o cara que traça, chama de Paulinho, né? Pô, chama de Paulo, acostumado aí desde junto no prezinho, chama de Paulo até estranha. Paulinho, obrigado pela participação, viu? E eu queria, o Guga que também está com a gente, né? O Guga que também está no mercado, eu acho que vocês têm o mesmo tempo ali, todos na casa de 20 anos de mercado financeiro, então já estamos falando com um grande macaco velho. Trouxemos um assunto aqui, Paulinho, e o Guga muito comedido, falando da questão da cautela para o investidor, né? Para o momento que estamos vivendo, de problemas tanto lá fora quanto principalmente aqui no Brasil, e direcionando ali para as pessoas, né, terem um pouco mais de sabedoria para escolher na hora de investir, de comprar uma ação, um investimento, já que a gente tem uma oportunidade aí de renda variável pagando bem. Ao contrário, eu acho que você pode trazer
esse movimento oposto de não por falta de cautela, mas sim de conhecimento e falar um pouco dessa questão da volatilidade e de oportunidade, porque a gente conversa nos bastidores, né? E você está vivendo vive um momento muito, muito bom, né? Porque quando o mercado agita, quando o mercado é volátil, você tem lucros significativos, enfim, muito bons para você. Como é que você trata, de fato, esse momento agora, a volatilidade, é o momento que pessoas que operam no giro, que fazem o que você faz, de aproveitar, ou você aconselha primeiro se aprimorar para depois se arriscar nesse universo? Bom dia a todos aí, feliz de estar aqui participando aí do seu canal. Bom, é o seguinte, eu acho que o primeiro ponto aqui de qualquer pessoa que interage no mercado é a clareza do seu perfil dentro do mercado, né? Instabilidades econômicas, interna e externa, elas sempre ocorrerão. Então, o primeiro ponto é você ter clareza se você é um investidor ou se você é um especulador, né? Especificamente, o meu perfil no mercado é de day trader, eu sou scalper, então eu busco dentro do mercado volatilidade, né? O mercado recentemente, assim, nos últimos meses, até por conta de todos esses cenários aí, ele oferece muitas oportunidades, né, Kim? Porque é um mercado que está toda hora subindo e caindo e a gente, como day trader, aproveita muito essas oscilações. Óbvio que quem não é do mercado, né, tem uma outra visão e precisa ter uma análise um pouco mais a longo prazo se for fazer investimentos aí nesse momento, né? Quando o mercado cai muito, eu penso que é sempre uma oportunidade para a pessoa entrar ali e fazer algum investimento, aproveitando essas quedas súbitas e contínuas do mercado, mas sempre com cautela de onde ela deve sair caso o mercado siga caindo ali. Eu sempre trabalho com questão de risco ali, né? Como o próprio Guga comentou, ouvi ele falando aí, que hoje, até em função do comportamento das pessoas como um todo, né? Esse negócio de você fazer investimentos visando lucro daqui 10, 15 anos, isso aí não existe mais, né? Porque existe uma imprevisibilidade muito grande aí quando você analisa um prazo desse. Então, sim, o certo, né, o adequado é você estudar o que você está fazendo, ter conhecimento sobre o que está fazendo ali, e aí fazendo seus investimentos. Mas, especificamente para o meu perfil, esse é um mercado que eu adoro, entendeu? Porque é um mercado que te permite, quando você... né, quem não é do mercado não sabe, mas a gente trabalha comprando e vendendo, não apenas comprando, né? A gente aproveita, enfim, toda essa dinâmica do mercado, então eu vou comprando e vendendo, então isso para mim é excelente, porque quando eu entro na ponta errada, eu tenho a oportunidade de fazer uma nova operação de forma muito rápida ali, já reverter aquele prejuízo. Então, sim, é um mercado que, para quem é day trader, scalper, é excelente, né? Guga? Zerei minha posição. Estava concentrado aqui, estava adorando aqui, estava ouvindo o Paulinho, porque eu acabei... Bom, o nível que eu estava procurando era dos 108.050 pontos até os 108.700, foi exatamente o que aconteceu. O mercado abriu ali a região de 108.700, foi buscar, acabei de zerar a posição. Foi até 108, cara. Foi até 108, que era o número onde eu imaginava que aí o mercado ficaria esticado o suficiente para tomar posição. Então, estava mais concentrado aqui no operacional, Marco, do que... Você não tem vergonha nem de falar, hein, meu? Você não tem vergonha de falar, hein, meu? Brincadeira. O que é engraçado. O Paulinho vai entender tranquilamente o que eu estou falando para ele, cara. Então eu vou operar. Eu vou operar aqui também. Vou fechar aqui, vou sair e vou operar e vou voltar. Quem é day trader é complicado essas coisas. A primeira pergunta que eu falei pro Kim aí, quando ele me convidou, qual que era o horário? Desesperado para operar. Assim, só faltou eu colocar amarrar minhas mãos aqui, porque eu tô olhando pro mercado doido para clicar. Não, calma, espera, se concentra aí. Guga, se recompõe aí e faça a pergunta pro Paulinho ou Guga, seu cara de pau. Brincadeira, meu.
Não tem problema, não, mas, cara, eu acho que o desafio é ser verdadeiro, né? A gente tem que tentar ser verdadeiro o maior número de tempo possível, né? E comecei a ficar suando aqui agora, pessoal, de vergonha. O Marco acabou de me botar no paredão aqui. Né? Não vou nem levantar o braço aqui, senão vai aparecer as pizzas aqui. Tô suando, bastante aqui. Vambora, o negócio é mais natural possível. Ó, só para falar uma coisa, o índice já passou 109 mil. Pode falar. Vai lá, Marco. Não, é que o índice passou 109 mil, com uma queda agora de 0,27, e o dólar, que estava em alta, trabalha com uma queda de 0,47%. Vai, Guga, vamos lá. Paulinho, conta aí para nós, como é que tu te prepara para o dia? O que tu gosta de olhar, né, como um day trader? Tu olha muito mais questões de fluxo, níveis de preço, como é que tu te prepara para isso? E tu estava comentando ali antes, né, quando não dá certo uma operação em determinado momento, né, tu consegue, né, em algum outro momento, de forma rápida, né, recuperar ou né, bater a meta ou ir para outro patamar que tu tem. Né? Então eu queria entender como é que tu te prepara para o mercado, o que tu olha, né, e depois se tem algum limite, né, de vezes que tu tenta, porque nem sempre a gente está certo. Né? Às vezes a gente está equivocado e a gente pode transformar o nosso equívoco em um grande erro, né, se a gente vai além do que a gente deveria. Então, comentar um pouquinho sobre isso para nós. Legal. Tem, assim, na sua pergunta tem umas 5, 6 perguntas. Eu vou tentar ir respondendo elas aí. Você tem tempo. Primeiro ponto, né? O começo da sua pergunta ali, como que eu me preparo, né? Assim, hoje, no meu ciclo atual, né? Comparando com o passado, quando eu trabalhava lá, quando eu operava na Interfloat, eu era chamado ali entre os colegas tipo insider. Eu assistia todos os telejornais, lia todas as notícias, então era um cara muito bem informado para operar. E eu, na minha jornada, comecei a perceber que aquele exagero de informação me deixava com viés no mercado, de compra ou de venda. E aí, né, por isso que eu falo para você, a gente vai passando por ciclos como trader no mercado. Hoje não é que eu fico alienado a essas notícias, por exemplo, aqui no dia, mas eu não vou com aquela profundidade que eu ia antes. Então eu olho, né, eu vejo assim as informações gerais ali, só bato o olho, né, vejo ali como estão as bolsas lá fora. Hoje, né, aproveitando no dia de hoje, qual a principal notícia para você? Das que sinceramente? Sim, agora, hoje. Sinceramente, puxa, eu não vou elencar assim, eu estou acompanhando as questões principais econômicas, que é a questão aí, né, dos nomes aí do Ministério, da PEC, etc. Entendeu? Mas, continua, sinceramente, eu vou falar o português claro, não estou nem aí para isso. Em que aspecto? Porque eu vou entrar no mercado e ver a volatilidade, a dinâmica dele, entendeu? Então, eu como day trader scalper, né, já respondendo outras perguntas, eu faço muitas operações durante o mercado, eu sou especialista nesse momento em índice futuro, é o que eu opero, 99% aí do meu operacional está em cima disso. Eu opero um volume aí razoável, porque eu estou entrando e eu opero o dia todo, não só 2, 3 horas ali na parte da manhã, eu vou acompanhando o mercado todos os dias, justamente porque o mercado oferece essas possibilidades. Às vezes, no final da tarde, tem uma distorção lá. Então, eu procuro fazer o quê? Né? Fazer uma leitura de mercado, eu bato o olho em gráfico, mas as minhas entradas, elas são pautadas na leitura do book, né? Quem está comprando, quem está vendendo, como estão as agressões, a velocidade delas. Então, é através dessa análise que eu faço as minhas entradas. Trabalho com um stop automático ali no índice de 100 pontos, no máximo, né? E vou fazendo muitos giros ali, né? Então, basicamente, de uma forma geral, é dessa forma com que eu entro no mercado. E sempre, né, gerenciando o risco, né? Aliás, é uma coisa aí que penso que o que me faz estar no mercado hoje é justamente a capacidade de gerenciar o meu risco, lidar com as minhas emoções, né? Porque num mercado desse,
né, de tanta volatilidade, né, onde que a gente tem que aprender também a perder quando o mercado não te oferece essas oportunidades, ou você não está afiado no dia ali. Se você não tiver uma parte comportamental e emocional ali alinhada, né, você entra nessa estatística aí de 95% de traders que entram no mercado, quebram ou desistem. Né? Então, basicamente isso aí. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, mas de uma forma geral é isso. Para você que sintonizou agora aqui no Pré-Market, a gente está conversando com o Paulo Campos, meu amigo pessoal, uma pessoa que já está no mercado há bastante tempo, passando a sua visão, sua percepção, e é um profissional que atua diariamente no mercado em operações intraday. Também passar para você aí que nós lemos ou nós anunciamos aí a questão do Boletim Focus, dando uma projeção um pouquinho mais negativa para um cenário interno, ou seja, uma alta um pouquinho a mais do câmbio, do dólar, uma alta da inflação, mantendo as projeções aí de taxa Selic, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. E as bolsas lá fora operam em queda, né? China com um viés bastante negativo nos protestos que circulam nas principais cidades por conta do Covid. E eu vou aproveitar aqui que o Paulinho está aqui. Guga, já subiu o índice, subindo aí 0,15%, 1.500 pontos de alta. E o dólar derretendo pelo preço que bateu ali. O dólar estava com uma alta de quase 0,5%, está com uma queda de 0,5%. Mercado volátil. Paulo Campos, você tem traçando um pouco, falando para quem não conhece, né, da leitura do book, né, leitura de fluxo, que é uma ferramenta utilizada por alguns investidores ou algumas pessoas que operam no intraday. Quando você, em algum momento da sua trajetória de mercado financeiro, você se considerou um paralelo entre investidor e especulador? Não, no meu caso aí, essa clareza sobre o meu perfil, ela já foi desde o início, né? Assim, eu tinha clareza de que eu não tinha interesse de atuar no mercado da Bolsa de Valores ali como investidor. Ali no começo fazia algumas posiçõezinhas ali, mas eram sempre muito rápidas, de 1, 2, 3 dias, mas muito pontual até, porque eu também atuei muitos anos ali operando os papéis, né, o mercado à vista do Ibovespa, mas eu fui entendendo que para o meu perfil, a forma como eu interagia no mercado, que mais me deixava feliz e estava mais alinhada com o meu estilo comportamental, é essa mesmo de entrar e sair do mercado, né, de forma rápida, buscando a maior assertividade possível. Então, sempre foi o meu perfil aí, desde o princípio, né, e a coisa foi só amadurecendo, né, a confiança, a segurança e o conhecimento aí, né, que você vai adquirindo inevitavelmente ao longo dos anos, né? Porque o mercado, se você pensar, né, é muito simples, é comprar e vender, né? Mas o mercado, ele tem muitos ciclos, né? Então, a hora ele está parado, estável, com pouca liquidez, a hora ele está com muita liquidez e óbvio que essas mudanças, elas também vão aparecendo aí, né, nos ativos que a gente opera. Por exemplo, eu operava muitos anos, porém durante muitos anos o mercado à vista, os papéis. Quando o Brasil perdeu o grau de investimento, eu percebi que a minha performance ali nos papéis não estava tendo a performance que eu gostaria, porque muitos papéis perderam liquidez, enfim, por conta da saída do capital ali muitos papéis ficaram parados. E aí foi quando eu retomei a BMF e comecei o índice futuro, né? E de lá para cá eu venho atuando no índice, né? Então, para você ver como, claro, a gente vai buscando alternativas no mercado conforme o ciclo dele, né? Então, o importante é que no mercado você seja um camaleão também, entendeu? Você tem que se adaptar às situações e ir buscando ali uma performance conforme o momento. Guga? E as oportunidades. Guga? Tá sem som. Sem som, Guga, sem som ainda. Voltou. Eu sou um cara que tem muita curiosidade em aperfeiçoar, né, essa parte de leitura de fluxos, né? Porque é uma ferramenta que
te ajuda bastante, né, a lidar melhor com a volatilidade do momento, né? Eu não consegui desenvolver essa capacidade de manter a serenidade e a paz interior para ficar acompanhando o mercado o dia todo, mas adoro, assim, meu grande companheiro de mercado é o índice futuro, né? Eu gosto bastante dele, então algumas semelhanças, algumas necessidades aqui de aperfeiçoamento das minhas técnicas aqui. Adoraria saber mais, né? Como é que se desenha, né, uma oportunidade hoje, né, Paulinho? Quando tu está vendo a leitura de fluxo, é algum player específico quando está operando? Esses players estão hoje atuando, né, ou tem mudado? Eu não sei se daqui a pouco tu depende de algum player estrangeiro com mais intensidade, sim, não, enfim. Eu ainda tenho mais curiosidade em relação a essa parte operacional mesmo do fluxo, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de pegar alguém que, como o Marco falou, né, macaco velho do mercado, que usa essas ferramentas também como, né, aqui para a gente poder entrevistar aqui no Primarket. Então, eu queria aproveitar e contar um pouquinho mais para o nosso público, até porque a gente está dentro da Nelogica aqui, né, e tem muitas pessoas que utilizam a análise de fluxo aqui dentro da Nelogica. Tenho certeza que estão precisando, né, performar melhor, buscar a sua famosa consistência no mercado. Legal a pergunta. Bom, eu acho que é o seguinte, cara, o meu foco é a leitura de book, né? Eu acho que para você estar no mercado é interessante também você conhecer gráficos, ou seja, às vezes as pessoas no mercado ficam defendendo o gráfico ou a leitura de book, né? Eu acho que são duas técnicas excelentes, né? E elas dão resultado. Eu conheço muito trader que ganha das duas formas, né? Eu acho que elas podem se integrar, né? Então, por exemplo, eu já fiz curso de gráfico, né? E eu bato o olho, assim, o gráfico para mim tem algumas funções ali, tendência, né? A própria facilidade que a gente tem visualmente ali de enxergar ali o resumo do mercado. Então, para mim, isso é interessante. Entretanto, a entrada para mim, eu acho que a leitura de book ela é mais rápida, é claro, porque o gráfico, seja lá 1, 5, 10 minutos, você vai ter a interpretação daquilo com tempo. Então, por exemplo, eu estou operando ali, eu vejo um player com lote escondido ou um grande player ali entrando com um volume de compra, que inclusive está criando um suporte ali, né? O grafista ele vai enxergar isso depois de 1, 3, 5 minutos. Eu já enxergo ali, entendeu? Então, a facilidade de você fazer uma leitura de book é antecipar o seu conhecimento sobre aquele movimento do mercado, né? Então, o que a gente faz no mercado é analisar e buscar padrões, né? Então, por exemplo, quando você está analisando o gráfico, você tem aquelas figuras de pullback, todos esses nomes que tem ali dos candles, tal, etc. Mas o cara que está fazendo a leitura de book, né, ele também está buscando padrões. Então, o que acontece? A gente vai se familiarizando com os horários que alguns players operam, com o lote com que aquele player opera. Se aquele player ele é um cara que aparece eventualmente ou sempre, né? Se é um player, se é um grande player, né? Um player estrangeiro ou um local ali que você sabe que, vamos dizer assim, opera mais pessoa física do que fundos, tal, etc. Então, toda essa análise vai te dando familiaridade com esse cenário e você vai aproveitando isso aí, entendeu? Então, em outras palavras, você tem que ficar analisando player, o horário, o estilo dele, né? Hoje também ali, quando está tudo no eletrônico, tem players que entram com robozinhos, então, tipo assim, entram comprando a cada 5 segundos, 10 segundos, então tudo isso aí, para quem está ali fazendo a leitura do mercado, enxerga. E é a hora que pessoas como eu, que tem esse conhecimento,
acabam tendo facilidade para aproveitar essas oportunidades que o grafista vai enxergar de uma forma diferente, até porque o grafista, eu penso que ele busca movimentos mais longos ali, né? E especificamente eu busco movimentos mais curtos. Então, a minha função é tentar buscar esses movimentos curtos e muitas vezes até com um lote maior, entendeu? Então, não sei se ficou claro para você aí, Guga. Falou do eletrônico, né? Falou do eletrônico. Trazer a informação aí que, para quem está assistindo, a gente falou, né? Tem muito a ver com a conversa, mas do varejo, né? Que do Black Friday, da parte do online, foi o pior da história, né? Então, teremos mais uma vez aí as ações de consumo sofrendo por essa informação, essa notícia aí que o Black Friday tivemos o pior dos últimos 12 anos. Paulinho, isso dentro desse operacional, dessa leitura, desse conjunto de análises, isso requer o dia inteiro? Eu não tenho mais saúde para isso, cara. Eu tô igual refrigerante de 3 litros, cara. Meia hora acaba o gás. Você... Então, dia inteiro na tela, cara? Poxa, aí que tá, né, Kim? Eu gosto muito da nossa profissão, da nossa área, entendeu? A questão é a seguinte, quem opera gráfico, né, normalmente vai aproveitar apenas o mercado ali das 9 a meio-dia, às vezes faz menos entradas, porque espera aquelas formações gráficas para fazer as entradas. Só que é o seguinte, quando você fala em fluxo, a oportunidade é contínua. No final da tarde, tem as pessoas zerando ou entrando em novas posições ali, ou seja, zerando suas posições no começo do dia, ou fazendo novas posições para swing trade, ou seja, para carregar para o dia seguinte. E isso tem volatilidade. Então, claro, você não, assim, mesmo para o meu perfil, se quiser, eu posso operar das 9 ao meio-dia. Muitas vezes, já na primeira hora ali, a gente já faz o nosso financeiro, mas aí que tá, né? Eu sempre acompanho o mercado durante o dia todo, porque eu gosto verdadeiramente, estou sempre controlando ali o meu gerenciamento de risco. Então, se aparece uma oportunidade clara no decorrer da tarde, meu amigo, você sabe que a gente pega, né? A gente opera ali num grupo de amigos, né? Tudo macaco velho, tudo cara que tem uma... Dificilmente, que assim, eu diria para você que é praticamente impossível acontecer alguma coisa no mercado que a gente não enxergue, entendeu? E, cara, às vezes na parte da tarde surge uma oportunidade que chega a ser melhor do que na parte da manhã. Então, como não olhar para esse mercado se você vive dele, né? A gente que vive de mercado, a gente busca isso, né? Então, é uma coisa que eu gosto. Preciso andar mais com você, então, hein? Eu preciso andar mais com você, pelo jeito aí. Ô, Guga, última pergunta pro Paulinho, por favor, aí, pra gente ir pra reta final. Pô, Paulinho, aproveitando aqui a tua experiência, a turma dos macacos velhos, deixa uma mensagem para a turma que está nos ouvindo aí dentro da Profit Chart, né, dentro da plataforma da Nelogica, o que o pessoal precisa fazer para poder, de fato, vencer no mercado. Né? Tem muitas pessoas que nos acompanham aqui e, enfim, né, eu acho que uma mensagem seria bacana. Legal. Bom, é o seguinte, se você verdadeiramente quer atuar de forma profissional no mercado, é entender que apenas o conhecimento técnico não será o suficiente. Isso aí é certeza absoluta. Você precisa de conhecimento técnico e emocional. Agora aí, recentemente, hoje mesmo lá no Kim, eu postei um áudiozinho, um videozinho lá falando de resiliência, né? Muito se fala de resiliência no mercado. E as pessoas não sabem o que é ser resiliente no mercado. Né? Resiliente não é você aguentar consistentemente prejuízo. Né? A resiliência é quando você sofre o impacto, por exemplo, do prejuízo ou coisas do gênero durante o mercado e você volta ao seu comportamento original. Todo mundo no mercado sabe que tem que ser disciplinado, mas quando toma um prejuízo, passa por um ciclo negativo, não consegue voltar às suas características originais. Então, uma pessoa como essa não é resiliente, é indisciplinada. Né? Então, de novo, quer ser profissional no mercado? Estude, né? Escolha a sua técnica, seja ela leitura de fluxo
ou gráfico, se aperfeiçoe, tenha clareza do seu gerenciamento de risco, né? E desenvolva, fortaleça uma inteligência emocional, porque o mercado é um carrossel de emoções, né? Não basta apenas a leitura do mercado, mas você tem que fazer a sua leitura de você mesmo diariamente, porque nem todo mundo acorda disposto ou bem, a gente tem questões fora do mercado também. Então, é aí que vai diferenciar quem é profissional ou não. Saber lidar com essas questões para, enfim, quando entrar no mercado, entrar com disciplina, com técnica, buscando resultado. E respeitando tanto o mercado a si mesmo. Bom, obrigado pela participação. Conversamos com Paulo Campos, profissional de mercado financeiro. Paulinho, muito obrigado pela participação. Uma ótima semana e um bom pregão para você, viu? Grande abraço, Kim, Guga, e prazer em estar com vocês aqui. Grande abraço e boa semana. Ô, Guga, bora pro jogo, né? Bora pro jogo que o mercado aqui, Ronaldinho Gaúcho, olhou para um lado, foi para o outro, bolsa com alta de 0,34% e fez uma queda de 1% hoje já, mais de 1% caindo, sobe 0,32% e o dólar trabalhando agora lateralizado, mas com uma queda de 0,53%. Lula em Brasília, jogo da seleção, acho que o negócio é ficar com um no peixe e um no gato, Guga. Eu achei que ia falar que o negócio era tomar um Rivotril hoje, mas tudo bem, tá resolvido. Então tá, amanhã, Guga, a gente volta com mais informações aí e pré-marketing aqui na BMC. Obrigado pelo dia, Guga. Valeu, gente, valeu, Marco. Abraço. Abraço. Bom, vamos encerrando aqui mais um pré-marketing. Vocês ficam agora com a Paula Moraes e a Isabela Tacá aqui no BMC News. Um ótimo pregão, bom início de semana e que tenhamos uma vitória no Jogo do Brasil. Até amanhã. Obrigado pelo dia. BMC News. Informação que gera valor.